Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para o curso de Layout com CSS3 e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o elemento Transform. A gente vai aprender a aplicação correta desse elemento. Então a única coisa que eu fiz em relação aqui ao código passado foi fazer uma limpeza nele. Mantive apenas os elementos principais, como HTML, o head, o style e o nosso body. Então, para a gente já começar, dentro do body, a gente vai chamar a nossa div. Vamos digitar aí div, vamos fechar a div, dar o enter para ganhar um pouco mais de espaço. Agora aqui dentro do nosso style, eu vou chamar essa div e atribuir um valor de formatação para ela. Eu digito div, abre e fecha a chave, dá um enter. Agora digitamos uma largura, width, 200 pixels, ponto e vírgula. Damos um enter e digitamos agora uma altura, que é um weight de 200 pixels. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Vamos ao navegador, atualizamos e vemos que nada acontece. Por quê? Porque aqui nós só definimos uma altura e uma largura. Nós não atribuímos uma cor de fundo nem uma imagem para essa div. Por isso que não acontece nada, apenas ela está definida a altura e a largura. É como se a nossa caixa, a nossa box, tivesse invisível, tá ok? Então agora, para que a gente possa ver a nossa div em ação, em funcionamento, eu vou aí dar um enter e atribuir um background color, que seria uma cor de fundo para ela. Vou digitar background color, green, ponto e vírgula, dou um Ctrl S para salvar, venho no navegador, atualizo e a gente pode ver claramente agora que a nossa div de 200 pixels de altura por 200 pixels de largura está visível, porque atribuímos a ela um background, uma cor de fundo verde. Agora eu venho aqui no final do background, que a gente atribuiu a cor verde, dou um enter e digito transform, e agora eu atribuo ao transform um comando chamado translate. Depois de translate, eu abro e fecho o parêntese, ponto e vírgula. Agora dentro do nosso parêntese, vamos digitar 50 pixels, vírgula, 100 pixels. Damos um Ctrl S para salvar, clico no navegador e atualizo. E olha só o que acontece. Ele aplica exatamente o Transform Translate, que seria a transformação de 50 pixels, 100 pixels. Sendo que os 100 pixels que está atribuído por último é o valor da base, né? A distância de cima para baixo. E o primeiro valor, que é esse de 50 pixels, ele é atribuído exatamente à lateral esquerda da nossa div. Gente, só lembrando que esse valor não é fixo. Eu escolhi um valor aleatório de 50 e de 100 pixels, mas é indiferente. Pode ser aplicado qualquer valor mesmo. Não tem uma definição, não existe um tamanho fixo ou exato para ser usado. Tudo vai depender do layout que a gente vai estar optimizando. Eu vou dar aqui um Enter para pegar um pouco mais de espaço e vou voltar e copiar o comando transform completo até o ponto e vírgula. Agora eu venho na linha de baixo e digito traço, mos, traço, dou um Ctrl V aqui para colar. Vocês podem perceber que eu copiei o comando exatamente como está, que é o Transform Translate de 50 pixels por 100 pixels, colei abaixo e eu atribuí na frente dele apenas esse traço mos, traço. Isso significa que o navegador Mozilla vai ler esse código também da mesma forma que o Chrome e que outros navegadores. Isso chama-se compatibilidade. Então é muito importante mesmo, a gente nunca deve esquecer isso, fazer com que todos os navegadores acessem e mostrem a informação da mesma forma que ela está sendo visível para a gente. Porque a gente não sabe qual que é o navegador que a pessoa que está contratando o serviço está usando. Então às vezes você usa o Opera, ele usa o Chrome, ou você usa um navegador à base de WebKit, que nem o Safari, por exemplo, você usa o Google Chrome, e a pessoa que vai olhar ele está usando uma coisa completamente diferente, um navegador completamente diferente. Então, para que isso não aconteça, para que não seja apresentado nenhum problema, nunca esqueçam de fazer a compatibilidade desses códigos. Porque existem muitos códigos
que são compatíveis com alguns navegadores e com outros não. Como o CSS3 é uma versão nova, nem todos os navegadores estão prontos ainda para usar o CSS3. Para isso, a gente aplica esses hacks, como a gente chama, para fazer com que funcione perfeitamente. Tá ok? Então vamos continuar. Agora, ao final do comando MOS, eu vou dar um Enter novamente e vou digitar -webkit- e dou um Ctrl V para que o código do Translate seja aí atribuído também ao WebKit. Isso, como eu já expliquei, vai fazer com que os navegadores à base de WebKit também leiam da mesma maneira os valores de 50 e 100 pixels. Vamos dar mais um Enter e vamos digitar -o- e dar um Ctrl V para ele colar o mesmo transform lá de cima. Isso vai fazer com que também o Opera possa visualizar os nossos comandos da mesma forma que os outros navegadores. Agora dou um Ctrl S para salvar. Nunca esqueça de salvar as alterações que fiz, senão não vai apresentar no navegador também. Então a gente tem aí o primeiro código, que é ele escrito da forma normal, que é o transform, e os outros aqui atribuído o MOS, o WebKit e o Opera. A gente tem um código agora limpo e um código feito da maneira correta. Um código onde ele vai ser visto tanto no Opera, como no Mozilla, como em qualquer um outro navegador. Então, a gente tem sempre que fazer isso. A gente não pode esquecer disso. Então, vamos aprender as regras realmente que um bom desenvolvedor web precisa saber. Então, ele precisa aplicar sempre a compatibilidade com todos os navegadores. Isso é muito importante, gente. Então, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que nunca esqueçam de fazer essa adaptação para compatibilidade entre os navegadores, pois mais uma vez eu digo que isso é muito importante. Vai evitar muita dor de cabeça e vai deixar o código aí feito da maneira que deve ser feito. Um código semanticamente correto. Tá ok? Então, a aula de hoje fica por aqui e até a próxima.